cansaço. Não sei nem se vocês merecem, mas bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um cansaço, o seu cansaço de segunda-feira. Hoje é segunda-feira, 28 de abril, agora são 8h32 da noite, na Austrália, claro. Outra segunda-feira. Como eu disse, eu não sei se vocês merecem, porque eu estou falando, eu continuo com um total de 0 comentários no YouTube. Não sei de onde vocês vão, de onde vocês são, aonde vocês estão ouvindo. Enfim, tem até uma quantidade de visualizações ok, para quem começou isso aqui sem nada, e eu não estou indicando para ninguém. As pessoas estão conhecendo não por mim. Está ok, mas o problema de vocês é que vocês são monstros, né? Comentem onde vocês estão ouvindo e de onde vocês são, nome e cidade, senão a mãe vai cair da escada. Começando com outra energia, com vibes altíssimas hoje. Acabei de voltar da academia, então vocês estão fodidos. Energia, dopamina, alegria, e vamos lá. Hoje outro cenário, como vocês estão vendo. Tô criando um pouquinho de coragem de mostrar o rosto, de me conectar mais com vocês. Vou chegar lá ainda. Tô com uns bons planos aí pra esse podcast. Não sei, talvez, acredito que no próximo já esteja com outra cara. Mas acredito que nesse formato aqui, assim, fica legal também. Depois me digam aí se vocês preferem mais escuro do outro. Com certeza vão preferir esse, porque é mais comum. Mas é isso aí. Fico pensando, a gente sempre se culpa muito, né? Sei lá, às vezes a gente acha que é meio que a gente não presta, mas na real às vezes o problema não é nem a gente, são as outras pessoas. E enfim, esse final de semana eu tive um pouco uma amostra disso. Me lembraram um pouquinho, me fez lembrar um pouco quem eu sou e me deixou um pouquinho feliz. Mas é isso, né? O problema é que às vezes a gente insiste em deixar por perto algumas pessoas que não vale a pena, sabe? Mas aqui, antes de mais nada, não é conselho, não é autoajuda. É só a minha cabeça tentando entender o que está acontecendo. Então, sei lá, se você se sente perdido assim, às vezes como eu, e às vezes se encontra nesses momentos, acho que hoje vamos compartilhar, vamos nos encontrar juntos aqui. Aqui é diário, aqui é tipo um diário, é um devaneio, é aquela terapia que a gente faz no banho, só que gravada e julgada por vocês. Bem-vindo ao meu colapso controlado, vamos chamar assim.
Eu prometo que eu estou tentando e vou conseguir deixar isso aqui mais profissional. Estou com os planos aí pra microfone, mesa de som. Isso talvez, acredito que o próximo cansaço já seja mais nessa pegada. Então acredito que vocês vão ver aí uma grande mudança aí no quesito qualidade de som, cenário, bem interessantes. Mas o que eu tava falando das vezes que a gente se culpa, se cobra, talvez. Me perdi um pouco no que eu tava falando. Mas porque eu coloquei a música e eu lembrei que vai estar melhor. Vai estar melhor isso aqui. Mas às vezes a gente se cobra muito porque, assim, eu sou o tipo de cara que as pessoas, alguns amigos meus têm que fazer um briefing antes de eu chegar no ambiente, sabe? Então, tipo, ó, tá chegando o Ricardo aí, ele vai fazer isso, mas ele tá brincando, a maioria das vezes ele tá brincando, dificilmente ele vai falar sério, de cara às vezes é difícil, mas pode apostar que você vai gostar dele depois. Já ouvi isso algumas vezes. É. Tomando um vinho hoje do patrocinador Krondorf, aqui da Austrália. Bebam vinhos Krondorf. Claro que não, né? Mas se dizem que tem que jogar pro universo, né, pra atrair. Vamos dizer, hoje está sendo patrocinado pelo vinho Krondorf. Enfim. E daí, algumas das vezes, tem que ser feito um briefing antes de eu chegar. Não foi o caso, acredito, porque esses amigos não são tão íntimos ainda. Mas esse final de semana eu fui na casa de um casal esse que eu falei no último podcast que eles vieram aqui na minha casa. Dessa vez eles retribuíram. E que a gente tinha falado que ia rolar um churrasco lá, rolou esse churrasco, enfim. Eles retribuíram a visita, fomos lá na casa deles. Foi bem legal, inclusive. Ah, e, e daí eles disseram que seria um churrasco. Eu imaginei que teria muito mais pessoas. Muito mais pessoas. E por eu ter esse histórico das pessoas dizerem assim, vamos fazer um briefing de quem que é o Ricardo. Antes, para poder as pessoas, sabe, me receberem melhor. Eu. Porque, enfim, eu costumo ser lá o engraçadão, às vezes. Por muitos motivos. Acredito por eu consumir comédia desde pequeno. Acho que tem bastante influência do meu pai. Meu pai, ele é o cara que ele não vai conversar um minuto com você sem falar que vai contar uma piada. E ele conta mal, porque ele é todo doidinho. Mas enfim. Então eu cresci assistindo. Meu pai amava CDs de piadas, fitas de piada, fita que ainda é aquelas fitas. Eu sempre confundo se fita cassete é a que a gente assistia o VHS ou se fita cassete é a que a gente ouvia no rádio. Sempre tenho essa dúvida quando eu vou falar fita cassete, mas eu acho que é fita cassete. Meu pai tinha fitas de piada, tinha CD de piada, adorava tudo que fosse humorístico, Praça é Nossa, Zorra Total. Mr. Bean, eu aprendi a assistir Mr. Bean com meu pai. Inclusive até hoje eu gosto, minha mulher odeia, ela não vê graça nenhuma. E é incrível como te faz rir um mudo, sem palavra, ele não fala nada, absolutamente nada. E é incrível, o Mr. Bean é incrível. Enfim, talvez por esse contato todo com a comédia, eu cresci com isso do meu pai. Isso me levou a ser um adulto que adora comédia. Sempre gostei de comédia. Tipo, quando eu descobri stand-up na internet, que um amigo meu perguntou, cara, você lembra qual foi o primeiro o stand-up que você viu na sua vida? Aí eu falei, lembro. Com personagem foi o Marco Luque, mas a primeira vez que eu vi o estilo
microfone contando piadas em pé, sabe, pra plateia de uma forma, sabe, começo, meio e fim, etc. Punch, enfim, com técnicas de stand-up, foi o Marco Luque no programa do Jô, que era um vídeo que rolava por Bluetooth, que ele tava vestido de motoqueiro. Jackson, né? Se eu não me engano. E, enfim, esse foi o primeiro stand-up. Mas desde pequeno, quando eu vi aquilo pela primeira vez, eu fiquei. Meu, olha isso. Achava incrível. Sempre gostei, inclusive, de stand-up. Sempre gostei muito de rádio, porque isso também é coisa do meu pai. A gente sempre ouviu muito rádio. Então era muito Chupim. Todos esses programas de rádio que tinha humor, sabe? E rádio. Diguinho Coruja na madrugada. Eu escutei muito quando eu fui morar sozinho. Mas pequeno sempre tinha rádio. A gente dormia escutando os trotes do Chupim. Tipo, colocava na caixa de som e ia todo mundo como se fosse assistindo uma televisão, as luzes apagadas, escutando rádio, dando risada. Eu e minhas irmãs. Bem legal. E sempre gostei de comédia. Daí cresci. Aí quando eu vi stand-up a primeira vez foi incrível. Quando eu fui. Que eu consegui. Onde eu morava lá era gato net, não tinha net. Era gato net. Então eu coloquei um. Quando eu consegui colocar um gato net em casa, isso eu já estava com a Débora, minha mulher, então. Deve ter perto de uns 10 anos, 9 anos atrás isso. Que tinha Comedy Central e tinha, tipo, meu, metade do dia inteiro era stand-up. Quando eu descobri, eu falei, tem isso de graça. Tipo, de graça assim, tipo, tem isso à vontade, não de graça. À vontade pra eu assistir, quantas horas eu quiser. Meu, eu assistia muito, muito. Porque eu sempre gostei. Filmes engraçados, sempre gostei de comédia no geral. Jim Carrey, tudo. E isso, a gente é. Muita parte da nossa personalidade é o que a gente consome. Cara, experimenta ficar consumindo só música triste e filme triste. Experimenta. Experimenta pegar e começar a ver coisas sobre música. Assistir vídeos sobre cinema. Ou, sabe? Você vai pegar um pouco daquilo, vai começar a fazer parte da sua personalidade. Depende do quanto tempo você vai consumir aquilo para aquilo fazer mais parte da sua personalidade. E eu fui assim, sou assim, comédia até hoje. Aí a gente vai amadurecendo, o stand-up ficou batido de tanto que foi utilizado no Brasil, gastou demais e foi ficando ruim, cada vez pior. Aí passei a consumir os gringos, então gosto muito de Rick Gervais, Bill Burr, gosto. Esses dois são os que eu mais vejo internacional, mas Chris Rock também é legal. E tô pra ver o do Adam Sandler, porque falam que é bem interessante. Rafinha Bastos. Enfim, e eu pensando nisso, pensando sobre isso, que eu me liguei essas coisas. Tipo, eu sempre consumi muito comédia. Só que, e rádio, muito programa de rádio que tem tom, que é nesse tom de humor. Então é muita ironia. Todos os comediantes que eu gosto, principalmente se você. Não sei se você que tá ouvindo isso tem um pouco de conhecimento de comédia. Mas esses comediantes é muita ironia, é muito beat, é muito, sabe, falar parecendo que é verdade. Que é uma coisa que o brasileiro tem muita dificuldade de entender ironia. Porque não foi nos apresentado, isso não foi inserido na nossa realidade. Então, naturalmente, as pessoas estão aprendendo agora, porque agora está sendo incluído na nossa sociedade no Brasil. Então, você falar com ironia, você falar sendo sarcástico, não é todo mundo que pega. E não, nem todo mundo é obrigado também a pegar, mas, porra, é o básico. É o básico você saber que a pessoa tá falando aquilo em tom sério, mas ela tá brincando. Ai, ai. Inclusive, a indicação de hoje, foda-se, eu vou falar no começo. Ah, não, depois eu falo outra indicação boa. Mas a indicação de hoje eu estava ouvindo agora na academia, que foi um erro, porque eu dei risada muitas vezes e eu tive que parar o exercício.
Um exemplo ótimo, cara, de ironia, de sarcasmo o tempo inteiro. E que se você pegar de surpresa e não tiver esse feeling de tipo, de entender um pouquinho de comédia, de sarcasmo e de ironia, você perde. Cara, vê a entrevista do Peninha no Flow. Assim, obra de arte. Obra de arte. Vocês que estão ouvindo, se quiser parar esse podcast agora e ver o Peninha no Flow, eu deixo. De tão bom que tá. Incrível, o cara é incrível. É Eduardo Bueno. Ele é um historiador, meu amigo disse que não, mas ele é um historiador do Rio Grande do Sul. Cara, ele é incrível nesse quesito ironia, sarcasmo e, sabe? Gênio. Gênio, 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 gênio. E é esse. Se vocês verem, se vocês pararem isso aqui, ou depois, quando terminar esse podcast, vai lá ver. E vocês vão entender do tipo de humor que eu gosto. É um ótimo exemplo. Enfim, e as pessoas. Só que aí qual que é a diferença? Eu não sou famoso. Eu sou só um cara. E as pessoas elas não têm obrigação nenhuma de saberem como eu sou. E elas não sabem. Porque o famoso ele ainda tem a desculpa de ser um artista. Eu não sou artista. Ainda. Mas eu não sou artista. Esses artistas, inclusive Eduardo Bueno, que é o Peninha, ele tem alter ego. Então ele ainda tem a desculpa de falar, não sou eu que tô falando. Não é o Eduardo Bueno que tá falando, é o Peninha. Inclusive ele usa isso. Gênio. Eu não posso fazer isso. Entende? Ai, ai. Enfim. E as pessoas que... enfim. Amigos de amigos. Eles... Como eu posso dizer? Eles não me conhecem, eles vão estar me vendo a primeira vez, por isso existe esse briefing às vezes. Porque eu chego... Qual que é o problema? Eu tratar, quando eu estou num ambiente onde, por exemplo, tem duas pessoas que me conhecem há 5 anos, 10 anos. E tem dois ali que eu conheço há uma semana, ou acabei de conhecer. Eu acabo tratando todo mundo igual. E, cara, acredite, se você é como eu e tem essa veiazinha engraçadinho, a lá o engraçadão, o que, mano, não consegue falar sério, porque na minha cabeça a vida é muito séria, já. Eu sei falar sério. Eu falo sério algumas vezes. Dá pra gente conversar de política, dá pra gente conversar de história, dá pra gente conversar de muita coisa junto. Só que a vida é muito séria. E a maioria dos momentos que eu tenho com amigos e de descontração, eles são poucos e curtos. Então naqueles momentos eu prefiro não falar sério. Às vezes rola e da hora. Vamos no flow de acordo com o que tá acontecendo no momento. Mas eu prefiro não. Eu prefiro, trocar ideia, descontrair, vamos... E aí no meio do caminho rola uns papos sérios, sabe? Mas que ele seja rodeado de... mano, de descontração. Não é nem piadinhas, é descontração. Mas de tantas... E aí o que rola? Eu trato essas pessoas que eu acabei de conhecer como amigos de longa data. E tá errado. Isso tá errado. Se você também faz isso, cara, acredite. Se você é assim como eu e faz as brincadeiras que você faz com seus amigos de longa data, com os que você acabou de conhecer, tá errado, bicho. Pode ter certeza que a chance das pessoas não gostarem de você é grande, porque elas não te conhecem. E tem a coisa que eu falei que não é todo mundo que entende. Ironia e sarcasmo, porque não foi apresentado isso a eles. Tipo, cara, Brasil é zorra total. É caracterizado... Pessoas caracterizadas fazendo piadas jocosas e, sabe? E bem claro que aquilo é piada. Tipo, ó, isso aqui é uma piada. Olha só o que eu vou contar agora. Tipo isso, entendeu? Olha, tem uma piada pra contar. Se ligou? Então, ironia, sarcasmo, não é todo mundo que vai entender. Principalmente quem acabou de te conhecer. E aprendendo, apanhando e aprendendo com a vida, que tem muita gente que não vai entender quem sou eu. Eu
comecei a me polir mais. Isso é bom, isso é amadurecimento também. Importante a gente saber, a gente amadurecer. Pô, importantíssimo. Então, eu fui me polindo mais, mas sem perder a personalidade, isso é importante também. E aí, às vezes, eu tento dar uma segurada. O famoso dar uma segurada aí. E esse final de semana foi um exemplo disso. Bicho, vou precisar ir no banheiro. Fiquem aí. Eu vou pôr uma musiquinha aqui pra vocês. Perdão. Mas o cansaço é isso aí. Voltamos. Provavelmente vocês escutaram alguma coisa da minha mulher, porque o esperto levou o microfone junto. Ai, ai. Mas como eu estava dizendo, as pessoas, elas precisam entender você primeiro. As pessoas, elas precisam te entender. Então, essas coisas, você não vai conseguir, tipo, fazer com que elas te entendam de primeira, logo de cara. Essas coisas são devagar que se faz. Então eu saí de casa já pensando, cara, quer saber? Eu vou, Ricardão, dar uma seguradinha hoje. Falei pra mim mesmo. Falei, ó, hoje vai ter gente nova. Você vá devagar. Entenda que as pessoas não te conhecem. Vai devagarinho. Sente a atmosfera primeiro e tal. Só que eu saí achando que esse churrasco ele ia ter muito mais pessoas do que teve. Isso já foi um... como eu posso dizer? Isso foi um lado bom disso. Foi menos pessoas do que eu imaginei. Porque quanto mais pessoas, mais tempo eu tenho que me adaptar. Ai, ai. Então, e chegando lá tinha um... Não tinha, mentira. Demorou um tempo até pra chegar outro casal. Eu até perguntei, vai ser só a gente? E aí chegou um outro casal, amigo deles, que eu não conhecia, nunca tinha visto na vida. E eles são ambos, tanto esse meu amigo quanto esse outro cara que ele chamou com a namorada dele. Não que a namorada dele seja, mas os dois homens, os dois caras, eles são do Rio Grande do Sul. E eu tenho... E eu faço uma piadinha que é que no Rio Grande do Sul tem as colônias lá que tem filho de primo. Porque o que eu sei por cima, mano, é piada, se explicar perde a graça. Obviamente que não deve ser exatamente assim, mas é engraçado e já existiu. Pode ser que não exista mais, não sei o quê. Mas enfim, explicar a piada, porra, vai perder a graça. E aí eu tenho a piada que, pô, Rio Grande do Sul tem muito filho de primo. Porque lá tem as colônias, etc. Eu já tinha feito essa piada com esse meu amigo. Enfim, e aí eu tinha acabado de conhecer esse outro cara. Inclusive eu tenho um defeito muito grande que é guardar nomes. Eu esqueci o nome do rapaz. Provavelmente ele não lembra o meu também. Mas enfim. Daí fomos
pra. Fomos pra. Estávamos lá fora, na parte de fora da casa. Era uma varandinha do apartamento com a churrasqueira. De carvão, inclusive. Porque churrasco é carvão, né, gente? Churrasco na chapa é. Pô, aí eu como. Aí você tá fritando o bife. Porque aqui tem muita churrasqueira de gás. Mas enfim. E aí, quando chegou esse rapaz que a gente tava lá conversando e tal, ele veio me falar, não para mim, mas estávamos conversando eu e ele, mas falou para todos ouvirem, que tinha 3 amigos surdos. Se estamos em uma conversa, vamos combinar aqui. Se estamos em uma conversa e você solta, eu tinha 3 amigos surdos, tinha 3 amigos surdos na rua que eu morava. Ou eu vou contar a piada ou você. Alguém tá preparando pra contar a piada aqui. Não é possível. Não é possível. E daí eu conversando com ele e tal. E conversamos. E ele soltou essa daí. Mas, tipo, depois de uns. Ok, a gente já tinha conversado uns 10 minutos. Aí ele soltou, tinha 3 amigos surdos na minha rua. Aí eu soltei. Só que, cara, 10 minutos que eu falei que estava conversando com ele é 10 minutos que você conhece a pessoa. Se ligou no que eu tava falando? Ligar uma coisa a outra de tipo, pô, tá errado. Se ligou? Tem que ter mais tempo pra você soltar uma dessa. Aí, quando ele falou tinha 3 amigos surdos na minha rua, aí eu falei pro César, que é esse meu outro amigo, que eu conheço mais tempo, 2 semanas. Mas ele é mais fácil porque temos humor parecido. A mulher dele também, tipo, ela entende o que tá acontecendo porque ela também tem um marido palhaço. Quem tem marido palhaço tá ligado o jogo e vai levar na maior brincadeira. Só que senão vai ser difícil, se ligou? E aí eu falei pro César, aí César, porque ele falou, tinha 3 amigos na minha rua que eram surdos. Eu falei, aí César, eu não falei que lá no sul tem um monte de filho de primo? Aí rolou um. Ele deu uma segurada pra rir. Tipo, deu um. Sabe, deu um. Aí eu falei, fudeu. Quando eu falei, eu já falei pensando, caralho, Ricardo, tu não se controla, moleque. Tu não se controla. Tu não se controla. Porra. E aí. Agora é engraçado, mas esses 3 primeiros segundos foram foda. Foda pra caralho. E aí rolou o respiro, sabe? Rolou. Aí eu falei, ok. Deu os 3 segundos. E ele falou: te falar, gostei, mano. E começou a dar risada. Aí acabou. Aí tava em casa, tava jogando em casa. Mas, entende? Na minha cabeça era tipo, mano, fudeu. Cara, não conheço o cara, eu tô falando do estado do cara, eu tô falando que onde ele morava, lá no Rio Grande do Sul. Falando que o Rio Grande do Sul tem um monte. Ou, tipo, eu falei, eu não lembro exatamente a frase, mas eu falei, tipo, mano, falei que lá tinha filho de primo. Tipo isso. Pra um cara que eu nem conheço. Se ligou o pisar em ovos. E eu falei pra mim mesmo que era pra eu ir devagar, cara. Eu saí de casa falando, Ricardo, hoje você vai dar uma segurada. É foda. É foda. E aí depois disso, aí acabou. Aí era qualquer coisa, era incesto, deficiência e. Tem um espírito aqui em casa, não sei se vocês ouviram. É o apartamento de cima. Não sei se tá dando pra passar o som aqui. Deixa eu dar uma olhada. Perdão. Não sei se tá dando para ouvir. Para ouvir? Saiu um para ouvir? Porque eu fui escutar minha voz. Outra coisa que eu descobri
Cara, não entendo como que os podcasters, os caras que eu gosto, que são. Que tratam o podcast como rádio, assim como eu quero fazer. E acredito que esteja fazendo um pouco. Tô tentando passar essa ideia. Eu não sei como eles conseguem se ouvir e falar ao mesmo tempo, cara. É bom porque você controla a qualidade do áudio, porém a tua cabeça vira uma esponja mole e velha. Que é o que eu tentei falar agora escutando minha voz e saiu. Parece que eu tive. Enfim, não vamos falar mais disso. Mas então, conseguimos se dar bem. Foi bom, inclusive. Tipo, foi bem legal. Mas foi. Eu meio que arrisquei sem querer arriscar. Porque o que acontece? Se cuidem disso, se vocês são assim como eu. É bom, cara. É bom dar uma seguradinha porque as pessoas não são obrigadas a te entender. Você é novo no rolê, tipo, na onde você está chegando. E o que é importante? Porra, mas eu não ligo pra opinião das pessoas. Cara, se são amigos dos seus amigos e eles não entendem quem você é bom você esperar eles entenderem primeiro, porque sem querer você pode, tipo, atrapalhar o seu amigo, tá ligado? O que você conhece há mais tempo. Tem essas coisas. Acaba te atrapalhando também. Pô, perdão. Network. Conhecer pessoas faz bem. Já falamos disso em outro podcast. Se ligou? E também você tem um pouquinho de noção que, cara, o mundo não é seu e às vezes você acaba sendo mal educado no meio disso. Mas não tô falando de perder personalidade. Isso é outra coisa. Você tem que deixar as pessoas te conhecerem, mas não dá pra você ficar fingindo ser outra pessoa. Isso é outra parada. Porque aí você vira um nada, você não é ninguém. Que eu acredito muito, muito na teoria que dizem que quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. Acho que eu já falei disso em outro episódio, inclusive. Se não ouviu, ouve esse aqui. Quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. Porque não tem como você ter personalidade, você ser você e você conseguir ser amigo de todo mundo. Não tem como. Não existe. Você tá não sendo você a grande parte do tempo, então. Porque, cara, personalidade é fogo. As pessoas não entendem. Se ligou? Se não gostar de você, não entendem. Aí o que eu falo é, tipo, vai devagar. Apresenta, faz as pessoas te conhecerem. Tipo, se apresenta primeiro. Deixa as pessoas te entenderem. Entendeu? Aí você se mostra. Se essas pessoas não gostarem de você, é porque não era pra ser os seus amigos. Se ligou? Principalmente se o seu problema, assim como o meu, é ser, o engraçadinho. Pô, cara, entende o que é piada, eu não. Com certeza eu não tô querendo te ofender. Obviamente eu não estou querendo te ofender. Por isso que é bom que as pessoas te conheçam, pra elas entenderem que você não está ofendendo elas. Mas personalidade é um bagulho que não se segura. Assim como eu falei, tipo, não demorou 30 minutos, eu tava sendo eu. Personalidade é uma coisa que a gente não controla. Porém, hoje em dia eu consigo jogar melhor do que antes. Porque com o tempo a gente vai amadurecendo, vai sabendo fazer melhor. Tipo, eu não vou deixar de ser eu, porém eu vou me apresentar melhor. Para as pessoas saberem o melhor de mim primeiro. E depois a bobajada. Que é o que eu falei, eu acho que pra mim a vida ela já é muito séria. Então a maioria das vezes que você me vê, por mais até nos assuntos sérios, eu solto algumas para dar uma quebrada. Então é isso, não se levem muito a sério também, porque é chato. Não se leva muito a sério, cara. Tipo, meu, é tipo a galera que embarca em política pra sempre. Mano, essas pessoas estão perdendo tanto tempo da vida. Uma parte
tão legal da vida, cara. Se preocupando com algo que, na minha opinião, não vai mudar. Se ligou? Tipo, a única pessoa que vai pra quem mais vai fazer mal é pra você mesmo. Você levar a vida tão a sério. Não que, obviamente, não é tudo oba-oba e Shrek 2 pra sempre. E beber e... Não é isso. Enfim, se você tá escutando esse podcast até aqui, você sabe o que eu estou falando. Não se leve tão a sério. Acho que não precisa explicar muito. Mas vai que tem alguém aí, né? Tem os momentos de deixar a vida séria e tem os momentos de deixar a vida mais leve. Quando você estiver com seus amigos, vai ter um momento de você falar de trampo. Você vai estar lá falando de trabalho, da sua carreira. Você vai falar dessas coisas. Mas pra mim, na minha opinião, a maior parte do tempo que você está com seus amigos, que seja pra se divertir. Quando você for falar de negócios com seus amigos, que marque um dia pra falar de negócios. E se for sério mesmo, com certeza vocês vão fazer uma reunião, vocês vão falar sério daquilo. Se for só um papo do dia a dia, pô, é tranquilo, é 10 minutinhos ali, mas acaba com tudo. E aí, mano, vamos se divertir, descontrair. Eu acho muito isso. Essa é a minha verdadeira opinião. Do fundo do meu coraçãozinho. Na bundinha de vocês. Falando na bundinha de vocês, falei isso por causa do Gaveta. Cara, quem ouviu os meus outros podcasts e não foi ver ainda o canal do Gaveta, vocês são uns escrotos. Porque eu como se diz, eu indiquei com tanto carinho, cara. E assim, eu consumo muito YouTube. Muito. Desde muito tempo. Deve ter aí uns 10 anos. Que eu consumo, assim, o YouTube com unhas e dentes. Eu amo o YouTube. Amo o YouTube. Muito foda. Tem muita coisa boa ali. Entretenimento à vontade. Tem coisas interessantes. O YouTube é muito foda. E de tempos em tempos a gente vai trocando o nosso conteúdo favorito. A gente, eu digo, mas acredito que as pessoas também. Não é possível que você está escutando... Escutando não é possível que você está assistindo o Whindersson ainda. É possível. Cara, meu YouTube favorito do momento, meu conteúdo, é o Gaveta. Mano, é incrível o que esse cara faz. A qualidade e o conhecimento que esse cara tem é incrível. É absurdo de audiovisual. Mano, de tudo de relacionado a filme, série, é incrível. E aí eu descobri que ele é meio famoso, faz palestra e é formado em publicidade e propaganda. E aí qual que foi? Eu assisti um vídeo a respeito de comerciais de TV. Eu amo e sempre assisti tudo que foi relacionado e que seja relacionado a comercial, a propaganda, essas coisas, sempre gostei. Inclusive, uma das minhas opções na faculdade, eu me formei em designer gráfico no Brasil, mas uma das minhas ideias era fazer publicidade e propaganda, porque eu gostava pra caralho e ainda gosto pra porra. Tudo que é relacionado a isso, eu gosto bastante. Ele é formado nisso aí. E ele fez um vídeo de comercial dos anos 90. E cara, vídeos, se você colocar no YouTube, comerciais dos anos 90, vai. Fuck. Tá vendo porque eu preciso comprar um microfone? E depois que você vai pra fora, você fala algumas coisas em inglês. Mesmo. Saiu um fuck naturalmente. Parecendo tal qual um idiota. Mas enfim, saiu um vídeo. Cara, tem 60 mil. Se você colocar YouTube. Aí você pesquisa lá no YouTube. Você não vai colocar YouTube, né? Ninguém faz isso. Mas enfim. Entrou no YouTube. Colocou comercial anos 90. Vai ter 60, 70 criadores de conteúdos diferentes fazendo o vídeo do comercial dos anos 90. Garanto pra você que você vai encontrar muitos. E todos eles eu assisti. Não todos, mas tudo que eu via, tipo comerciais dos anos 90, eu clicava pra ver. Inclusive tem um canal que chama Canal 90, que ele fazia isso que eu vou falar agora.
que é pegar os mesmos vídeos dos mesmos comerciais e ficar reciclando o vídeo, fazendo outro vídeo com os mesmos vídeos, faz outro vídeo com os mesmos comerciais, faz outro, sabe? Reaproveitando o conteúdo. Cara, tanto que eu nunca mais vi esse canal. Ninguém que eu conheço nunca mais viu. Porque ficou batido de repetitivo. E aí, quando eu cliquei nesse vídeo do Gaveta, então, esse pedaço do podcast, sim, vai ser pra pagar pau pra ele, porque é um conteúdo muito legal que eu espero que vocês vejam, porque é conteúdo interessante dentro do YouTube. Quando eu cliquei nesse vídeo sobre comerciais dos anos 90, eu imaginei que fosse como todos esses outros YouTubers fazem. Cara, é foda. É foda. Ele coloca o conhecimento dele, ele mostra com todo o conhecimento e qualidade que ele se preocupa em fazer. Até, cara, se você ver as propagandas que tem dentro do vídeo, elas passam batido de tão interessante que são. Obviamente, você sabe que é uma propaganda, só que ele faz muito bem feito. É muito bom, cara. Então, se vocês ouviram os outros episódios do Cansaço e ainda não foram ver o Gaveta, vocês são cruéis, primeiro, porque eu indiquei com o maior carinho. Segundo, vocês estão perdendo um grande criador de conteúdo aí. Gaveta é sensacional. Inclusive, o outro vídeo dele bom é o sobre TDAH. É bem interessante, porque eu acredito que eu tenho também. Tô fazendo terapia primeiro pra saber, né? Espero que minha psicóloga achei o meu problema. Mas, bem interessante. Porque ele fala sobre remédios. E eu estava pensando em entrar pra linha do... tentar ali um psiquiatra, ver se ele me recomendava alguns remédios, principalmente pra TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tenho muito déficit de atenção, altíssimo. De Pringles na geladeira, de pegar produto de limpeza e guardar na geladeira. Não, o problema não é a geladeira. Esqueçam de colocar qualquer coisa, acabei de colocar. Enfim, tudo uma confusão. Inclusive, um dos exemplos hoje, eu ia trazer notícias e comentá-las. E eu esqueci. Eu simplesmente esqueci. Mas como já estamos aí deve ter o quê? Uns 40 minutos? E eu não quero fazer episódios tão longos assim no começo, porque a sociedade no geral está com a cabeça quebrada e conteúdos longos são mais difíceis das pessoas escutarem. Então, eu pretendo fazer sempre com 1h e meia de começo, até as pessoas entenderem o que é o cansaço. Entender o que é esse podcast, eu começo a fazer os episódios mais longos, porque eu tenho muita coisa pra falar. Às vezes eu quero esticar, só que eu entendo que, não estamos numa era de conteúdos longos. As pessoas precisam entender primeiro o que é esse podcast também, sabe? Enfim. É complicado. Ai. Porque é todo mundo de cérebro fudido. O famoso brain root que tá rolando aí, né? Inclusive ficou famoso, estourou a bolha. O brain root italiano. Que, cara, eu já tinha visto esse meme, né? Enfim, num programa que eu gosto muito, que é o Caixa Preta. E, enfim, o Tralaleira, o Tralalá, sabe? Bombombini Guzini. Mano, muito engraçado. E, enfim, mas fala de brain root, né? Que tá todo mundo com o cérebro fudido. Desculpa, foi esse Tralaleira, o Tralalá. Muito engraçado. Porque por Instagram, o caralho, TikTok. TikTok eu ainda não entrei no TikTok, inclusive. Falha minha como criador de conteúdo iniciante, porque se você tá inventando de colocar o seu conteúdo nas redes sociais, no geral, YouTube não sei se classifica como uma rede social, porque a gente interage nela, então acredito que seja. Mas se você tá querendo colocar o teu conteúdo para jogo, é bom que você esteja dentro de todas as redes. Então é uma falha minha não estar no TikTok. Não como criador, mas como observador. Acho importante estar lá também, mas ainda não estou. Mas enfim, essas coisas foram quebrando a nossa cabeça, todo mundo sabe. Isso é de conhecimento geral, acredito eu. Tua cabeça tá fodida por causa das redes sociais, você não consegue
se apegar muito a conteúdos longos. Não tô falando de série e filme, também é importante, mas eu digo de conteúdo de internet. Tipo, pô, é difícil você ouvir esse podcast inteiro, por exemplo, eu sei que é. Porém, você deixar de ouvir esse podcast inteiro, você tá perdendo um conteúdo maneiro. Você deixar de ver, às vezes, um vídeo longo de uns 20 minutos, tem partes importantes dele ali do meio pro fim, de repente ele te pegaria do meio pro fim. Você tá perdendo, às vezes, a parte legal do conteúdo. Se ligou? Mostra pra mim que teu cérebro não tá quebrado e ouve esse podcast até o final, tá? Mas não é isso que eu ia falar. É também relacionado. Tipo, Instagram, por exemplo. Cara, faz o experimento. Experimenta ficar... Ainda tô pensando no tralaleiro tralalá. Bombombini Guzini. Inclusive, mesa de som vai ter efeito sonoro. Vai ser maneiro. Maneiro. Guardem. Mas, cara, experimenta ficar longe do Instagram por uma semana. Pra começar uma semana, porque é difícil. Ele é filha da puta. Ele pega a gente de volta. Mas tenta ficar com ele, sem ele, por uma semana. Eu tô tentando fazer experimentos sem Instagram desde o ano passado. Mas esse ano foi o que eu fiz pra valer. Esse ano foi o que eu realmente... Vamos dizer, esse ano foi o que eu realmente tentei. E fiz. Fiquei intervalos de 15 dias, fiquei intervalo de 20 dias. Eu acho que fiquei 20 e poucos dias o maior intervalo. Mas eu tô sempre dando espaços. Eu falei disso em outro podcast também, eu acho, em outro episódio. Vão se repetir alguns assuntos breves, mas não vou prolongar porque eu acredito que eu falei disso. Experimenta, vai lá, tira o Instagram do teu celular por uma semana, se você não trabalha com isso. Se isso não faz parte do teu trabalho, tira. Você vai ver o que faz bem pra tua cabeça, cara. Principalmente se você é ansioso assim como eu. Só que faz bem pra tua cabeça. Ansiedade faz bem pra tua cabeça questão estética. Tipo, mano, o teu padrão estético é 100% pautado por o que você tá vendo toda hora nas redes sociais, cara. Acredite, é. Você vê na academia, você vê... Às vezes você vê na academia, às vezes você vê na rua, pessoas bonitas. Só que o teu padrão de se cobrar, de cobrança tua, autopessoal, é porque tu tá enfiado no Instagram há muito tempo. Tô te falando, cara. É a experiência própria. Tirou o Instagram, a tua cabeça melhora muito. Mas em todos os quesitos. De atenção, de você prestar atenção nas coisas, de você se comparar menos. Eu tô te falando a experiência própria. Experimenta. Se você tem... E isso te mostra muitas coisas também. Te mostra o quanto você tá dependente das redes sociais, o quanto você está viciado nelas, que você não consegue ficar uma semana sem Instagram. E acredite, cara, isso vai te fazer bem. Só que agora tá na moda falar que tá fazendo detox de rede social. O que o meu ego fica puto porque eu comecei com isso muito antes. Muito antes de virar moda. Eu tava falando que o Instagram não prestava, que eu precisava ficar longe dele. Agora já tem amigos meus fazendo detox de 40 dias e sem a gente nem conversar sobre isso. Porque já tá virando tendência você fazer um detox de redes sociais. Porque a galera tá vendo que realmente é uma bosta. Porra, que bom, né? Que bom. Porque realmente faz mal. Agora vai ter, se eu não me engano, não sei se foram as próprias empresas que fizeram isso. Acredito que foi isso, eu vi por cima essa notícia. Que já estão fazendo, tipo, o Dia Internacional sem rede social. Para as pessoas ficarem longe. Parece que deu merda, né, o Zuckerberg. Zuckerberg. Parece que deu merda. Enfim, aí já estão falando de fazer o Dia Internacional. O que eu repito, o meu ego fica puto porque eu já tinha sacado isso muito antes, tá? Já tava fazendo detox muito antes de ter o Dia Internacional. Ai. Cara, a diferença que é você se propor a fazer qualquer coisa
Depois de um final de semana mais calmo, o sábado, ok, eu fui dormir 3 da manhã, tal qual um animal. Que eu falei pra minha mulher, eu quero fazer os meus rolês acabarem no máximo meia-noite. Eu quero estar em casa meia-noite. Eu vou chegar lá ainda um dia. Não é agora ainda, mas eu estou trabalhando para isso. Mas o meu domingo foi muito calmo. Eu fui no mercado, eu fiz as marmitas da semana com a minha mulher. Tanto que hoje eu falei pra ela, eu vou levar a lancheirinha. Hoje foi lancheirinha de menino rico. Meu, eu fiz, tanto que tem uma foto minha, caralho, eu queria muito que vocês que estão ouvindo isso vissem essa foto. Mas tem uma foto da minha bag, que é uma bolsa térmica que eu levo de trabalho, que aqui é umas bolsinhas que todo mundo leva pra obra. É bolsa de ombro, pra levar marmita mesmo, comida, tá ligado? Mas você abre ela e tal, e ela é tipo um coolerzinho por dentro, que é pra manter as coisas frescas. Tipo, o que é gelado vai ficar gelado, o que tá na temperatura vai ficar naquela temperatura o máximo que a bolsa conseguir. E tem uma famosa foto que eu mandei pra minha mulher que depois que eu vi, eu não mandei por isso. Mas depois que eu vi, parecia uma lancheira de criança de escola. Tipo, banana, maçã, tudo equipado. A única coisa que tinha. Só que a criança bebia Red Bull, no meu caso. Mas tinha energético, mas a foto e uma porra de um chocolate de 5 metros, que o chocolate era maior do que a banana e a maçã. Mas, enfim, eu tirei essa foto porque minha mulher colocou o chocolate escondido. Que eu tava de dieta, enfim. Ah, mas tem uma foto parecendo uma lancheira de criança. Uma lixeira de criança. Vou falar lixeira. Eu não sei porque eu faço podcast, porque eu não consigo nem falar direito. Mas enfim. O que eu tava falando? Ah, sim. Fiz as comidas. Levei a lancheirinha de criança de novo hoje. Comecei a segunda-feira pesão direito. Dormi mais de 8 horas do domingo pra segunda. Cara, você acorda animado. Mano, a roupa tá. Qualquer roupa tá bonito. Cabelo. Qualquer coisa que você faz, você se sente bem. Cheguei hoje falando com o meu chefe, que é uma coisa que eu não faço normalmente. Antissocial no máximo a respeito do trabalho. Falei com o pessoal, cumprimentei todo mundo. Meu chefe foi lá em cima, conversei com ele. Cheguei em casa feliz, disposto. Pensei em tudo pro podcast de hoje. Algumas coisas eu não consegui incluir aqui, porque eu tentei fazer o roteiro, mano. Não rola. Tipo, tem um monte de coisa que eu anotei. Só que eu não tô conseguindo fazer o que eu anotei, porque eu tô em outro flow. Eu acho que o cansaço é mais isso do que o roteiro. Se ligou? Mas enfim, foi um dia produtivo no máximo. Olha a hora que é, tô cheio de energia. Agora são 9h30. Acho que provavelmente vocês já estão perto de 1 hora, ou já passou de 1 hora de podcast. E eu tô cheio de energia, eu tô. Porra, não saiam no final de semana. Se eu pudesse dar um conselho, saiam menos, menos. Não o mínimo possível, eu ia falar o mínimo possível, mas não é isso. Mas saiam menos. Eu escutei uma vez mais papo de coach e de personal trainer da galera de academia, mas enfim. Mas é legal ver por esse lado também. O domingo é a preparação para segunda-feira. O domingo é a preparação para segunda-feira. Então no domingo já começa a tirar o pé do acelerador. Almoça legal. Prepara a tua vida para segunda-feira legal. O que eu fazia antes, que eu diminuí bastante, eu já deixava a roupa separada, tudo bonitinho. Façam isso. Tentem não virar à noite. Tudo bem ficar até de madrugada, mas tentem não virar à noite. Se eu pudesse dar alguns conselhos, seria esse, porque, cara, a segunda-feira é outra segunda-feira. A tua semana fica melhor. Você fica muito menos triste. Deprê. Muito menos. O domingo, o final do domingo, ele não muda. Ele é igual pra todo mundo. Começa das 5, 6 da tarde e acabou. É tristeza, depressão.
Mas a tua semana ela fica muito mais legal, cara. Vem na minha, me ouve. Me ouve, ouve alguém que já errou demais, errou o suficiente pra poder dar conselhos. Eu só dou conselho naquilo que eu errei o suficiente. Se ligou? Fiquem longe do Instagram. Primeira coisa. Desinstalem o Instagram. Eu não tenho Facebook o, o aplicativo porque eu acostumei a entrar pelo Chrome desde um Nokia que eu tinha antigo. Então eu fiquei nessa coisa e até hoje eu não tenho o aplicativo do Facebook. O Instagram, por que eu desinstalo e reinstalo? Alguns contatos eu só tenho no Instagram. E tem a barbearia que eu faço o booking, o agendamento, só pelo Instagram. Então eu tenho que instalar ele às vezes para essas coisas, para uns contatos que eu não tenho para cortar o cabelo. Então eu instalo e aí ele acaba ficando no celular. E cara, o bom dia do Instagram é bunda e peito. Juro por Deus, todo dia de manhã. O primeiro post que eu vejo, eu não curto esse post e eu não comento. É o post de uma página que eu gosto de memes, que ela deve ter alguma collab com garotas que trabalham com sexo. E todo dia de manhã, quando eu abro o Instagram, a primeira coisa que eu vejo é a publicação dessa página que deve pagar uma nota de pro algoritmo jogar essa coisa, tipo, a primeira vez que tu abre o Instagram, tu vê. Então, mano, a página deve pagar uma nota pra isso, porque se eu não curto e eu não comento essa primeira publicação, porque ele apaga. É uma página de memes, ele posta uma xereca na tua cara 8 da manhã e ele apaga. Então, ele paga muito bem pra essa publicação, especificamente essa publicação, aparecer de primeiro quando a pessoa abre o Instagram. Se ligou? Então, o Instagram é isso aí. Não que, cara, não vamos ser hipócrita. Não vamos ser hipócrita. Todo mundo quer ver um peitinho. Todo mundo quer ver uma bundinha no Instagram. É normal. É normal ver. O problema é ver só isso. E o Instagram, você pode desinstalar ele. Instalar. Quando você dá esse gap de desinstalar e instalar, ele sabendo que você é do sexo masculino, ele só vai te jogar bunda e peito o tempo inteiro. Eu já coloquei aquele bagulho de não recomendar esse tipo de conteúdo várias vezes. Várias. Porque, qual é que é? Eu acho tóxico pra cabeça. Eu acho tóxico pra um cara casado também. Eu entendo isso. E, bicho, não é isso que eu quero ver. Eu baixei o Instagram. Eu vou dar uma zapeada no Instagram. Eu gosto de ver coisa engraçada. Como eu disse, eu gosto de coisas engraçadas. Então, adoro ver palhaçada. Adoro ver palhaçada. O meu tipo de palhaçada, mas adoro ver palhaçada. E, bicho, 8 horas da manhã é literalmente uma xereca na tua cara, porque é umas minas com um biquíni ou calcinha que elas pegam a xereca assim e colocam na câmera do celular. É uma buceta na tua cara 7 horas da manhã. Esse é o Instagram. Então eu instalo e desinstalo ele, não por isso, mas porque mexe muito com a minha ansiedade. Eu tenho muita ansiedade, principalmente com comparação das coisas. Tipo, mano, tu acabou de fazer uma viagem, tá em casa, no final de semana seguinte, tá lá tomando teu café. Mas você acabou de voltar, tipo, de uma viagem maneira com a tua mina, por exemplo. Mas aí tu tá vendo gente viajando. Eu sou assim, por exemplo. E aí tá lá vendo gente viajando, fazendo uma viagem maneira. E aí me dá um bagulho de tipo, caralho, mano, o pessoal tá lá se divertindo, eu tô em casa. Se ligou? Porque tu tá vendo a parte mais legal da vida das pessoas, mano. Semana passada eu estava em casa e você tava viajando. Só que aí tem o exercício de comparação. Então se eu pudesse dar um conselho seria, mano, desinstala o Instagram pelo menos uma cota. E ver pra você ver se sua cabeça não vai melhorar. Se o seu feeling não vai melhorar. Mano, melhora. Eu sou prova viva disso. E se você tem, assim, se você consegue lidar bem com as redes sociais, mesmo, tipo, minha mulher fala muito isso, não tenho problema com as redes sociais. Acredite, você tem. Você tem. Acredite. Acredite. Seja prestar atenção em conteúdos, seja você prestar atenção em qualquer coisa, porque aquilo vai te treinando a fazer. Como que fala? Aquilo vai te treinando a ficar com a cabeça presa a curtos períodos, tá ligado?
E se você é como eu, tem ansiedade, déficit de atenção, isso vai piorar gradativamente. Tá ligado? Enfim, é isso. Saibam. Saibam usar as redes sociais. Mas, sei lá, na minha opinião, se possível, fique longe delas. Falando em Instagram, eu acho que eu sou o único canal do YouTube com, sei lá, tô tendo uma média de 40 visualizações nos meus vídeos, nos meus podcasts. E eu tenho um total de 0 seguidores no Instagram. Cara, isso é incrível. Isso é incrível. Eu acho que eu vou conseguir fazer o feito de ficar famoso no YouTube e ter 0 seguidores no Instagram. Se pá. Ia ser maneiro, né? Tipo, você abre lá o YouTube, 10 mil inscritos. Instagram 0, aí você vai falar, comprou seguidores. E eu quero muito fazer isso aqui ao vivo. Então tô muito na ideia de fazer isso aqui ao vivo. Só que ao vivo no YouTube eu tenho que ter 50 seguidores, eu acho. Vai demorar um pouquinho. Talvez, né? Às vezes, sei lá, um vídeo dá certo aí e pula pra isso aí. Ai, complicado, né? Cara, eu queria mostrar pra vocês. Se liga só. Essa música aqui, ó. Maneirinho, né? Perdão, gente, mas, cara, eu fui pra academia e tomei 7 litros de água hoje. Hoje foi foda. Desculpem. Adoro essas musiquinhas. Mas eles sempre me enganam. Eu procuro por músicas free, copyright. Inclusive, se vocês tiverem, se alguém que tá ouvindo isso aqui tem alguma indicação, por favor, me indiquem. Eu sempre procuro as free, só que 2 dos meus vídeos tá com direitos autorais. Muito engraçado mesmo isso aí. Será que vocês vão ficar aqui comigo hoje? Tinha mais coisas pra falar. E aí eu não sei se a gente embala. Mas enfim. Complicado, né? Hoje eu cometi um crime muito grande. Eu vou esticar só mais um pouquinho. Fiquem comigo, vale a pena. Vale a pena, prometo que vale a pena. Hoje eu cometi um crime. Hoje eu tomei uma coca com açúcar. Acredita? Hoje eu tomei uma Coca-Cola com açúcar. A galera até me olhou estranho. Mano, quem que esse moleque tá com a Coca-Cola com açúcar na mão? Não comprei Coca-Cola zero no mercado. E na máquina que tem lá no trabalho só tinha Coca com açúcar. E, isso foi inserido tanto na gente. Inclusive tem um vídeo no YouTube sobre isso. Sobre como que a Coca conseguiu fazer isso. Conseguiu inserir a Coca Zero. Porque antes ela já tinha sido um fracasso, tá ligado? E aí eles fizeram dar certo. Só que eu não vi esse vídeo ainda. Eu vi a chamada, eu vi a thumbnail no YouTube. Só que eu ainda não cliquei. Mas, mano, é incrível como eles conseguiram fazer isso. Porque o que era tirado antes como... não, isso aqui é xarope ruim, gosto de xarope. Isso aqui é horrível.
passou a ser, mano, super aceita, tá ligado? Qual que é o teu amigo hoje que vai num lugar e pede uma coca normal? Aí fica igual eu hoje, se sente mal. Eu me senti mal de estar tomando coca com açúcar. A coca normal. Os caras fizeram muito bem isso aí, bicho. Mas aí ela é tipo. É tipo um Instagram que eu tava falando. A Coca Zero, ela é tipo o Instagram. Eu instalo de novo, sabendo que vai me fazer mal. Porém, tem o seu lado gostosinho. Tem a parte legal, tem a parte gostosinha ali. Pô, a Coca sem açúcar, ela tem um negócio também. Só que eu percebi que a Zero, ela dá mais um... Enfim, eu tenho que assistir o vídeo pra conseguir devagar mais sobre esse assunto. Mas a Coca Zero, ela me dá mais gás. Parece que eu tomei um pouco de energético. E eu não sei se vocês são assim, falando de energético. Eu não sei se vocês são assim no Brasil. Mas no Brasil eu tomava energético tal qual água. Com uísque puro, caralho. E eu nunca senti nada. É assim como café. Café no Brasil é o famoso tomar café pra dormir. Eu tomava café pra dormir, mano. E energético tomava e não sentia nada. Mano, aqui, Austrália. Aqui na Austrália. Qual é que é? O que, na minha opinião, é isso? O energético, a cafeína, porque energético também é cafeína e taurina, né? Esse efeito de ficar, tipo, animado, sabe, querendo rasgar a camiseta, isso você só sente. O energético e o café, eles foram feitos, a cafeína, pra você sentir os efeitos dela, ela foi feita pra pessoas que realmente estão cansadas. E se no Brasil você, assim como eu, não sentia nada e mesmo assim tomava, tipo, no máximo você ficava acordado e não sabia o porquê. Se você não sentia realmente o efeito, o pump, o acelero, é porque você ainda não estava realmente cansado. Cara, aqui na Austrália, aí no Brasil eu trabalhava como designer gráfico, então mexia no computador, home office e tal. E aqui eu vim pra trabalhar no braçal, então eu trabalhei na mudança aqui. Posso conversar com vocês depois só dos trabalhos que eu tive aqui, mas, tipo, são trabalhos braçais. Você usa o corpo e trabalha por muitas horas, porque aqui a gente ganha por hora, então quanto mais horas trabalhar, melhor. Hoje em dia eu ganho por produção, porém meu trabalho necessita de muitas horas. Menos que antes. Mas enfim, já teve dia de eu trabalhar 18 horas. Se ligou? Sabe o que é trabalhar 18 horas? Eu nunca soube antes de vir pra cá. 18 horas. 18 fucking horas. O energético. Você toma um energético depois de umas horas de trampo pesado, depois de carregar um sofá. Você entende pra que ele foi feito. Você fala, tá. E eu saquei, pelo menos pra mim foi meio simples assim, tipo, tá, por isso que eu não sentia nada, é porque eu não tava cansado o suficiente. Bicho, toma um energético depois de 10 horas carregando o móvel. Vai lá. Mas você vai, parece que você tá drogado. Café. Porra, café de manhã hoje me dispara ansiedade. Eu nunca senti isso na minha vida no Brasil. O café eu ainda suspeito que talvez seja porque ele seja mais forte. Porque aqui o café é melhor, não tem o que fazer, cara. A Anvisa aí no Brasil aí tá permitido no café pelo de rato e galho. Infelizmente. O café aqui na Austrália é grão, é mais puro. Não acredito que talvez seja por isso, mas eu adiciono o cansaço também ao café. Tipo, eu tô tão cansado que eu tô usando a coisa certa, sabe? Tipo, essas coisas foram feitas pra esse tipo de pessoa, pra esse tipo de cansaço. Tanto que o café ficou famoso. Ele se popularizou no Brasil porque eles levaram o café pro Brasil para os trabalhadores trabalharem mais.
Olha como as coisas se conectam. Se ligou? Acho que faz muito sentido. Não lembro por que eu comecei a falar disso. Da Coca Zero. A Coca Zero, ela dá um pumpzinho tipo a sensação que eu tenho com o energético. Eu não sei se a cafeína dela é mais alta ou se é só placebo, mas me dá essa sensação. Não sei vocês aí. Mais interessante. E como é viciante, né? Coca-Cola, ela é um vício. Ela é, literalmente, tem a porra da cocaína, igual minha professora da quarta série falava. Ela falava muito que a Coca-Cola tinha. Ela dedicava, era uma professora de ciências, ela dedicava uma parte da aula pra falar que a Coca-Cola tinha cocaína. Cara, é viciante, é muito viciante. Quando eu cheguei na Austrália, eu não tomava refrigerante no Brasil. Olha que pira. Eu não. Sabe que aí no McDonald's, nem no McDonald's você toma refrigerante? Eu ia no McDonald's pedir suco, porque entrou muito na minha cabeça que o refrigerante fazia mal e eu aboli ele da minha vida no Brasil. E aí aqui eu voltei com essas palhaçadas. Chegou a ponto de eu estar tomando coca de manhã, 8 horas da manhã, no café da manhã, cara, quando eu cheguei aqui. Porque ela te vicia. Aí eu dou uns breaks obrigatórios, propositalmente. Falo, ó, vou dar um tempo porque eu tô claramente tô viciado. Agora, inclusive, seria um bom time pra eu fazer isso. Mas tá muito gostoso almoçar com a coquinha, cara. Muito gostoso. Ainda mais a zero, né? Que descobrimos que não faz mal, que era tudo mentira e que você pode tomar de boa. Porra, me ajuda aí, né? Me ajuda aí. Mano, eu tenho um medo de estar mexendo aqui no celular e sem querer eu parar a gravação, vocês iam perder tudo isso. Tudo simples. Uma loucura. Mas é foda, né? Vocês perceberam que de repente todo mundo começou a tomar Coca Zero? Sabe? É tipo aquele amigo que aparece do nada e você pensa, tipo, onde você tava esse tempo todo? Meu, tá em tudo quanto é lugar, padaria, todo mundo tá fazendo essa porra. É foda, né? Até quando você não toma, você pensa, mano, será que eu devia estar tomando isso aí? Foda. O. Ai, ai. O que eu ia falar? Esqueci. Mas é isso. Eu acho que. Assim, fique longe do Instagram, toma Coca Zero. Esse é o melhor conselho que eu dou. De vez em quando toma com açúcar também, que é legal. E aí, tenho muita coisa pra falar. E aí, eu não quero deixar muito longo esse episódio. Cara, a minha indicação pra essa semana também vai ser Black Mirror. Porque eu assisti um outro episódio que é dentro de um filme. É bem legal. Só que Black Mirror é pesado. Então, tipo, assiste, mas não assiste igual eu fiz. Pô, assisti acho que dois, três seguidos. É muita coisa. Bicho, é uma série pesada. Ela é uma série pesada. Então, tanto que eu falei pra minha mulher, meu, vou preciso dar uma saída aqui de Black Mirror. Tipo, parecia que eu tava dentro de um ambiente pesado, sabe? Precisava sair dele. E aí voltei pro YouTube pra dar uma mano, é pesado. Você sai pesado. É série foda. Mas é muito interessante, mano. Inclusive também tem um outro vídeo do Gaveta que é sobre Black Mirror. Que tá incrível também, muito bom. Muito interessante de assistir. Vai lá, vê lá. Duas indicações então. Gaveta novamente, porque o Gaveta é incrível. E Black Mirror, porque Black Mirror é muito bom. Muito bom.
como eu disse, eu gostei muito do que eu disse no começo do podcast. Isso aqui é uma terapia, tipo uma terapia que a gente faz no banho. E aí no meio vai ter coisas interessantes. Mas assim, o próximo, eu prometo, eu juro que foi déficit de atenção. Mas o próximo eu vou trazer umas notícias pra gente conversar. Eu vi algo a respeito daquele advogado do João, acho que é João o nome dele, que bateu na mulher. Queria conversar disso um pouco. Do quanto as pessoas estão malucas pra caralho. Mas do quanto esses caras, normalmente esses caras porra, se percebe de longe, tipo, quando sai esse tipo de notícia, você fala, ah, tá, já sabia, já esperava. Não é? Meu, a personalidade desses caras que mostram, que demonstram muita virtude, às vezes, algumas grandes vezes, mano, teve muitas vezes que eles se mostram exatamente o oposto do que eles pregam. É muito disso, bicho. Os caras pregam virtude, pregam, porra, ser uma pessoa correta e direita e tal, e quando você vê, porra, sabe? Tem muito disso. Mas o que é bizarro é que, porra, virou tanto um culto. Obviamente que é tudo é ação e reação. O bagulho de masculinidade, de defender masculinidade, virou o que virou hoje em dia, virou o movimento Red Pill, virou o movimento masculinista, que tem os seus pontos importantes também, acredito eu, tá? Eu não sou contra, não que eu não sou contra 100%, eu acredito que tem pessoas com boas intenções e eu acredito que tem uma razão ali também no meio, tá? E ele é uma reação ao que foi a época de feminismo e, mano, toda reação, toda ação tem uma reação, cara. Foi a época de, cara, de feminismo, e importante também, tá? Em feminismo, essa época, porque pra você, pra colocar, inserir as coisas na sociedade é com o quê? Com volume. Mano, é preciso encher o saco, tá ligado? E teve seus resultados. Isso foi importante, mano. Movimento de rua, os filmes, novelas, sabe? Tudo inserindo mina em tudo quanto é canto e colocando mulher de protagonista e assim como fizeram com o movimento negro, essas coisas são importantes. Só que exagerou, passou daquilo do que precisava pro exagero, vai ter reação, cara. Então o movimento masculinista é isso. Só que é bizarro ver esses caras defendendo os caras que batem em mulher, por exemplo. Porque o cara era uma figura desses, tipo, mano, cara, meio red pill e tal. E tem uma importância dentro do movimento por ele ser do movimento. E por ele sair um áudio dele que ele tava meio justificando o que ele fez. Ele não tava se justificando, mas ele tava, tipo, falando pra mulher dele, tipo, ah, você foi pra academia com roupa curta, não sei o quê, sabe? Saiu esse áudio e as pessoas estão falando que aí ele tinha razão, é loucura. É uma loucura. Só que eu acho que aí é estender pra caralho. Então vamos deixar talvez isso para um próximo. Mas eu quero trazer, sabe, trazer notícias, comentar um pouco disso com vocês, trazer minha opinião sobre esses assuntos. Mas esse é um deles, eu acho. E que foi uma loucura aí. Se vocês não viram, vejam. Porque, cara, além dele ser um advogado, ele pregava muita virtude, muita, tipo, pô, eu sou uma pessoa boa, tá ligado? Eu sou uma pessoa correta. Não boa, mas eu sou uma pessoa correta. Ele pregava muito isso. Bizarro, bizarro. Vejam lá. Eu não sei como vai ficar, cara. Eu tenho duas desculpas. Desculpa por eu ter ido ao banheiro. E desculpa porque eu não sei como vai ficar o áudio dessas idas ao banheiro. Mas é isso. Acho que deu tudo certo. Muito obrigado por me ouvirem até aqui. Vocês que chegaram até o final, vocês são incríveis. Incríveis. Tá? Comentem Red Pill se vocês chegaram até aqui. Comentem, pelo amor de Deus. Tem que interagir. Eu vou fazer isso aqui ao vivo para ter interação com as pessoas. E eu preciso saber se vocês ouviram até aqui. Mesmo vocês que são meus amigos que estão ouvindo isso aqui, porque um foi empurrando pro outro. Pilantras, inclusive minha mulher. Todos vocês que estão ouvindo isso aqui, todos, comentem Red Pill. Para eu saber que vocês escutaram até aqui.
E digam aí se vocês querem que eu traga umas notícias, comentem sobre esses assuntos, se é interessante ou se é melhor só continuar como está. Queria saber muito de vocês. Brain Root, se vocês ouviram até aqui, o cérebro de vocês não estão quebrados, ok? Muito obrigado. Esse foi, pra mim, na minha opinião, não ouvi ainda o áudio, vai depender disso, mas foi o melhor cansaço que eu fiz. E o menos cansado. Ok, boa noite. Muito obrigado por me ouvir até aqui.